Ok? Sem tensão, sem que a gente fique... mas que a gente relaxe da nossa postura de meditação. Vamos observar a nossa respiração e a gente começa com esse inspirar e expirar. Nosso processo de respirar, é importante que a gente observe gradualmente, em princípio, para um estado de concentração. Concentrar no ato de inspirar e expirar. Observar o ar, quando ele entra, a textura desse ar, a temperatura, qual narina ele entra, por qual narina ele sai. Observa o movimento desse ar.
Lembrar que a meditação chamata, ela se baseia em dois pilares, concentração e atenção plena. E para que a gente possa praticar os dois, a gente trabalha começando com a concentração, que é como se a gente apertasse e levasse a nossa mente ao estado de observação de um objeto, e à medida que a gente perceba que esse objeto está, nossa concentração está bastante firme, a gente relaxa em atenção plena, ou seja, a gente começa a observar o fluxo da nossa mente, pensamentos, emoções, sentimentos, projeções, expectativas, sem julgar, sem afastar e sem seguir atrás. Como a gente observa a nossa respiração. Se a gente se perder, for atrás, devagarzinho a gente traz a mente e volta à concentração. E assim a gente vai treinando esse relaxar, concentrar.
Devagarzinho, trazendo a nossa mente para um estado de mais concentração, ou seja, voltando o foco da nossa mente para a respiração, com gentileza. Devagarzinho, observar o nosso ambiente externo, a nossa telinha do computador, as nossas carinhas, o lugar onde a gente está, se movimentar um pouquinho, tomar água e nos preparar para a próxima sessão, daqui a uns 3 ou 4 minutinhos. Ok? Se alguém tiver alguma coisa para falar, perguntar, alguma dúvida. E agora a gente vai dar essa pausa, observar como é que a nossa mente, tentar manter a nossa mente nesse estado de contemplar mesmo as nossas emoções, nossas sensações, e ao mesmo tempo estar atento. E a gente vai na segunda meditação analítica, passar agora para o Yuri, a gente vai para a nossa meditação analítica e prática dos 8 versos que transformam a nossa mente, né? Os outros versos de treinamento mental, o Lojong, com o Yuri. Com você, Yuri. Obrigado, Sheila. Então, como a Sheila disse, a gente está seguindo essa série, né, dos 8 versos. Semana passada foi o primeiro verso que fala sobre considerar os seres, os outros seres, né, como mais preciosos do que uma joia que realiza desejos. Aí a gente meditou um pouco sobre isso, pensou junto o porquê de considerar esses seres como tão preciosos, por que esse propósito é considerado tão elevado. E hoje a gente vai continuar com o segundo verso, onde, para quem não conhece, a gente vai... Eu vou até mandar no chat aqui, a gente deixou pronto para poder visualizar, né? Eu vou repetir algumas vezes esse verso e fazer algumas perguntas em cima dele, para que nós possamos olhar para a nossa própria mente, explorando para ver o que surge em resposta a esse verso, né? Com curiosidade, sem querer achar uma resposta muito pronta, muito definitiva. Às vezes a gente pode até só sentir, sabe? Se pergunta e sente como é que isso nos afeta, de certa forma. Então, é uma meditação complementar à primeira, né, que a gente fez. É uma meditação que tem uns elementos de concentração, mas também tem uns elementos de insight, né? Se a gente pensar dessa forma. Então, tem alguma dúvida, gente? Tudo ok? Beleza. Então, vamos lá. A gente pode ir retornando à nossa postura, que a gente teve no início, as costas confortavelmente eretas e assim por diante. As pernas dobradas ou firmemente plantadas no chão, mãos apoiadas no colo, como preferirem.
E novamente nós vamos entrar em contato com a respiração, buscando trazer esse elemento da concentração para essa segunda meditação também. Sentindo a entrada e a saída do ar e sempre retornando a esse objeto da respiração, caso percebamos que nos distraímos. Gentilmente retornando. Para entrar em contato com a respiração, eu vou ler agora o segundo verso desses 8 que treinam a mente. Nós vamos deixar ele ressoar um pouco. Aonde quer que eu vá e a quem eu acompanhe, praticarei me ver como o mais baixo de todos e sinceramente considerarei os outros queridos e supremos. Novamente, aonde quer que eu vá e a quem eu acompanhe, praticarei me ver como o mais baixo de todos e sinceramente considerarei os outros queridos e supremos. Então, vamos refletir um pouco sobre o que seria esse se ver como baixo, considerar os outros como queridos e supremos. De que forma esse verso nos afeta? O que nós entendemos por ser o mais baixo de todos?
que parece que o verso queria dizer com o mais baixo de todos? De que forma seria interessante que nós nos considerássemos como o mais baixo de todos? O que isso realiza? De que forma nós podemos considerar os outros seres como queridos e supremos? Como podem eles ser queridos e supremos? O que nós realizamos ao considerar os seres como queridos e supremos?
E agora pensamos como que nós nos consideramos em relação aos seres na nossa vida, principalmente hoje, até mesmo agora. Qual a nossa visão? Eu me vejo como baixo e os outros como supremos, ou me vejo como supremo e os outros como baixos. Qual o critério que uso para tal? Ou até mesmo vejo todos como baixos ou todos como supremos? Como eu justifico isso? E agora, quando estivermos prontos, podemos começar a retornando, sentindo esse corpo, sentindo essa volta, abrindo os olhos.
Esse verso aqui, talvez, assim, dos 8, ele seja um dos que abre mais margem para certos desvios, assim, né? Certas confusões. Então, por isso é muito bom que a gente pare e pense sobre. Até deixei mais uns minutos, né, para... Oi, Lúcia. Deixei mais uns minutos para a gente discutir. Então, se alguém quiser trazer alguma coisa, tá à vontade. Uma dúvida, alguma fala, ou a gente pode falar sobre mais para frente também. Ele está aqui no chat, inclusive. O ponto mais central, assim, ficou claro para todo mundo o que seria a coisa do baixo, né? Se ver como baixo. A gente pode levar isso para várias direções diferentes. O que vocês acham que pode ser? Uma posição mais de humildade, talvez, né? De não... Cuidado com o ego, né? Aí é cuidado com o ego, né? Acho que esse verso tem tudo a ver com isso, né? Com a história do eu, do ego, do, sei lá, enfim. É porque eu ia falar eu, o ego, mas já parei no meio do caminho para não fazer confusão, entendeu? Mas acho que tem que ver com isso, com a equanimidade, com essas coisas, né? Sim, muito bom. Uma escorregada que a gente pode dar muito grande aqui é a coisa da baixa autoestima, né? Achar que, não, tem que me achar terrível. Ah, Tem que achar que eu sou lá a sujeira do canto da estrada para poder fazer a prática. Não é bem isso. Até o autor desse texto, né, o Geshe Langri-Tampa, se não me engano, fala isso no comentário do Newner, que a gente usa até aqui na FPMT, que a prática principal dele era, além desses textos, né, ele levava com muita força esse segundo verso. Tanto que Langri-Tampa é algo como Olhos Chorosos, algo assim, sabe? O Tristonho, porque ele realmente tinha todo esse cuidado em não se deixar inflar, né? Então, eu acho que acaba sendo um verso bem importante por isso. Eu acho que eu poderia falar que, na verdade, esse verso é um verso de uma mente muito corajosa, uma mente que é capaz de observar com humildade verdadeira, com realizar essa humildade verdadeira, que não é se considerar um nada, mas é observar e saber que a mente da gente é naturalmente uma mente seletiva. Que a gente, sempre que vai olhar para alguma coisa, a gente olha por um aspecto dessa coisa. E aí a gente diz, sou melhor ou eu sou pior do que. E quando a gente simplesmente tem a coragem de observar os diferentes aspectos, a gente pode olhar assim. Isso estou falando, gente, é porque eu ouvi esse ensinamento e muitas vezes. Então, eu estou repetindo, igual um papagaio, porque não consigo fazer isso exatamente, né? Mas a gente pode pegar um inseto e dizer assim, nossa, eu sou um ser humano, eu tenho uma preciosa vida humana, eu consegui me aproximar dos ensinamentos do Buda, eu consegui entender a preciosidade da minha vida. Eu sou muito superior a um inseto. E de um ponto de vista, isso não está errado.
Mas só se a gente tiver a coragem de olhar do outro ponto de vista, dizer, ok, eu tenho tudo isso, mas como ser humano, eu tenho a capacidade de discernir o que é bom, o que é proveitoso, o que constrói algum benefício e o que não constrói. E eu opto por coisas a partir dos meus desejos, das minhas aflições, dos meus apegos, ao passo que aquele inseto, parece é um ser que ele simplesmente cumpre o seu papel sem discernir, sem dizer isso é ruim, eu vou fazer isso porque eu quero. Então, se a gente observar por esse aspecto, esse inseto é melhor do que a gente. Ele não decide fazer mal, ele não decide, não opta por olhar só para o... Então, para que a gente consiga ter esse grau de coragem e humildade, é preciso que a gente tenha uma mente muito corajosa. Então, esse verso, especialmente esse verso, vai de encontro com essa realização de humildade verdadeira, que não é baseado na autodepreciação, nem na autoapreciação. Isso é o que me parece. É assim, isso eu escutei algumas vezes e faz sentido. E é claro que faz sentido porque eu escutei a partir dos meus filtros, né? Mas é um bom começo, pelo menos para mim funciona. Então eu queria compartilhar aqui. Essa parte do inseto, assim, eu acho muito boa, né? Porque a gente já tem essa tendência a achar que a gente é mais só pro ser humano, né? Ah, é até, eu diria, um certo engano daquele primeiro pensamento que vira a mente pro Dharma, né? O precioso renascimento humano. O precioso renascimento humano é precioso, mas não quer dizer que a gente seja melhor por conta disso, né? Isso é No, precioso. Ele é, não no, é melhor, ele não me faz melhor, ele me dá oportunidade, uma oportunidade preciosa. Como eu vou pegar e aproveitar e usar essa preciosidade é que vai tornar essa vida preciosa ou um desperdício de preciosidade. é como nós falamos aqui na outra semana, não lembro mais se foi na última, se foi na outra, né? Que todos nós temos a natureza de Buda, então não é o caso de ficarmos mal conosco mesmos para seguir esse verso ou tentar seguindo lá o precioso nascimento humano ficar inflado, né? Mas seria essa coisa de realmente poder apreciar essa pureza fundamental, né, que a gente pode dizer, de todos os seres, reconhecendo a sua motivação, a motivação que é mais benéfica, né, que pode nos levar a conduzir a prática da melhor forma possível, estando menos sujeito a enganos. Seria essa, sim. Acho que esse segundo verso explora bem isso. A gente tem uns minutinhos ainda. Quem gostaria de falar uma última coisa? A gente vai amarrando. Você está mutado, Ivan. Eu li uma coisa a respeito, né? Porque, conforme eu falei na semana passada, eu acho bastante difícil, né? Para mim, ainda mais que eu não tenho um background, ter estudado muita coisa. Então, eu li a respeito e uma coisa que eu achei, duas coisas achei muito interessantes a esse respeito. É quando você entra como mais baixo, você está criando espaço para o outro. Isso eu achei muito, muito importante, essa criação de espaço para o outro, porque se a gente
como você acabou de dizer, se a gente se infla, né, você não tem espaço, né? Você tem que fazer pô na sua bolha, né? E outra coisa também tem a ver com o que Sheila falou, né? Você entrar também sem julgamento. Quando você entra sem julgamento, porque você o seu julgamento é que todos são supremos, né? Então você entra, de uma certa maneira, é você abdicar de ter um julgamento. Você entra achando que os outros são supremos. Aí você já está assim, não está, não é baixa autoestima, né? É uma visão, você se coloca numa determinada visão. E também tinha uma última palavra que eu acho interessante, que isso funciona também como um antídoto, né? Porque a gente aprende muito que na prática é importante. Vamos ficar só na teoria. Ah, congelou, Ivone. Eu acho que caiu mesmo. Caiu. Bem, É importante a gente usar um antídoto para uma cura. agora voltou, Ivone. Na prática, Na prática, não sei, a última coisa que eu estava falando, eu falei do julgamento, né? Quando a gente. E a última coisa era o antídoto, né? Que Isso. na prática a gente sempre é orientado, né? não somos, não. Sofrendo censura aqui, Ivone. Pelos mestres, quando você se aperfeiçoar, eu acho que você usa antídotos. Isso funciona também como um antídoto, é você olhar para o outro de uma determinada forma que vai inibir você de ter determinadas atitudes. É nesse sentido que eu vejo. Muito lindo. Muito legal, Ivone. Se vocês quiserem, tem uma historinha bem pequenininha, vou comentar, que o Dalai Lama conta muito quando ele fala exatamente sobre esse segundo verso. E ele conta a história de um grande mestre, que é Zapatru Rinpoche, que era um mestre assim, muito realizado, com milhares de alunos, e que de vez em quando ele sumia, porque ele ia fazer os retiros dele. E ele não ia para o alto de uma montanha, ele saía e ia viver outras situações. Mas era um grande mestre, muito conhecido. E um belo dia ele chegou numa aldeia, num desses retiros, e procurou se alguém tinha algum lugar para ele comer, algum lugar para ele ficar. E ele ficou numa casa de uma senhora, e em troca disso, ele fazia limpeza, e lá não tem água corrente, não tinha corrente nos banheiros. Então, ele ia limpar o pinico que ela usava, né? E um belo dia, os alunos procurando, ouviram dizer que ele tinha chegado nessa aldeia. E foram lá. E procurando de cá e de lá, disseram na aldeia que não, tem um forasteiro que está trabalhando na casa de uma senhora. E aí eles foram até lá, esses alunos disseram, por favor, a gente precisa falar com o Zapatru Rinpoche. Essa senhora, não, aqui não tem Zapatru Rinpoche, aqui tem um forasteiro que trabalha, que limpa o meu pinico, que faz a limpeza da casa. E aí, quando eles veem ele, que está chegando de acabar de fazer a limpeza, eles dizem, não, mas isso é Zapatru Rinpoche. E ela tomou um enorme susto. E esse mestre explica que, na verdade, ele pode ser um grande mestre, dando aula para muitos, mas que o fato dele também estar ali fazendo uma limpeza e limpando o pinico de uma maneira muito humilde e
muito serena e muito feliz, isso está sendo para ele também uma forma de contato com a verdadeira humildade. E é muito lindo a gente pensar que um mestre desses, fazendo um trabalho tão humilde, se sentisse tão feliz. E essa historinha sempre que o Dalai Lama conta, relativo exatamente a esse segundo, tem um livro dele, inclusive, sobre os 8 pensamentos, ele conta essa historinha. E é uma coisa para a gente refletir também, né? Obrigado, Acho que a gente Sheila. passou do horário, né, já? Aham. Mas é isso, gente. Obrigado pelas contribuições, né? Como sempre, a gente gerou um potencial positivo aqui, nas meditações, nas reflexões, nos compartilhamentos. Então, a gente dedica, né? Eu vou pedir para quem sentir aí, por favor, dedicar. Quer a Ivone fazer essa dedicação para a gente? Tá bom? Ivone já tem que deixar o papel lá. Sempre. Não, o papel não está aqui, não. Se eu me perder, vocês me ajudem. Eu te ajudo, vamos lá. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, bem como todos os mestres de todas as tradições que veiculam uma mensagem de paz, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, que todas as virtudes que tenho acumulado, inclusive os méritos gerados por esta prática, sejam dedicados para o benefício de todos os seres sencientes. Possam doença, fome, guerra e sofrimento diminuírem para todos os seres, enquanto sua compaixão e sabedoria aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todos os fenômenos como tão insubstanciais quanto o tecido dos sonhos durante a noite, e possa imediatamente, ao despertar, perceber a natureza de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar para o benefício de todos os seres sencientes, sem qualquer exceção. Que a suprema joia da Bodhisattva, que ainda não surgiu, surge e cresça, e a que já surgiu nunca diminua, mas aumente cada vez mais e mais. Dedicamos quaisquer virtudes acumuladas para o benefício dos ensinamentos e de todos os seres sencientes, e particularmente para que a essência dos ensinamentos, venerável Lossandrapa, brilhe para sempre. Vida longa para Sua Santidade o Dalai Lama, vida longa para Lama Zopa Rinpoche. Obrigado, Ivone. Obrigada, Ivone. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite. Pessoal. Boa noite.